Bom, Gi, vamos para o nosso segundo bate-papo, Vamos lá, da vamos lá. série que a gente se propôs a fazer aqui sobre terapia familiar e dependência química nos bastidores. No primeiro encontro, a gente conversou sobre como engajar a família no tratamento, né? E a gente Isso. chegou à conclusão, né? A gente viu que nossas realidades de atendimento eram muito diferentes, É, né? os nossos Você públicos. normalmente precisa engajar a família através do paciente, eu preciso engajar o paciente através da família. Exatamente, fantástico. E que o tema que coincide para nós dois é que a família, para ela estar engajada e permanecer engajada no tratamento, ela precisa se sentir importante, se sentir útil, né, e perceber Exato, o valor da participação dela no processo. exato. Daí a gente se propôs para, nessa conversa aqui, a gente compartilhar algumas das técnicas, até intervenções que a gente usa com Isso, as famílias, para que elas tenham essa sensação, né, que elas percebam a utilidade e a exatamente. importância delas. Que Foi elas se isso, né? sintam assim e se engajem. Beleza. Eu vou Quer botar aqui o começar nosso então? cronômetro para a gente não se perder. Espera aí que hoje a gente não colocou. Tá Quero bom. começar. Então, é, eu acho assim que é muito legal a gente está reforçando a importância que a família tem no tratamento, porque a gente trabalha com eles, a gente percebe isso, mas muitos colegas nossos não, e muitas vezes se perde um, um material fundamental para o engajamento no tratamento e a manutenção da própria recuperação, né, que é uma coisa que todo mundo quer. Então, Uhum. assim, a gente estava falando sobre quais as estratégias que a gente tem para que a família se sinta capacitada e importante. Essa já é uma estratégia, né, que a gente até falou Uhum. no vídeo. Essa nossa crença e essa nossa intenção já é uma estratégia. Uma outra coisa, só relembrando do último vídeo, é como eu chamo quando vem um paciente adulto me procurar, e aí eu digo para ele que eu só consigo conhecê-lo se eu conheço a família dele. E aí esse Uhum. convite vem como uma forma de eu conhecê-lo, né? Isso também Uhum. faz com que a família se sinta importante e qualificada pelo tratamento. Tem uma outra coisa também que eu acho que é muito importante, que é depois dessa reunião, onde eu passo a conhecê-los, eu explico o tratamento. Eu não explico o que eu vou, quais foram as metas que eu fechei com a pessoa, até se é abstinência ou não. Eu nem explico Uhum. isso, mas eu explico como é o tratamento, Tá. que significa que ele é em etapas, que a gente faz acordos e que eu costumo incluir a visita da família no consultório e que essa visita vai vir através da pessoa que eu atendo, tá? Uhum. E eu deixo aberto para que, se o familiar quiser falar comigo, que ele fale com o paciente. Para falar comigo, ele pode vir na consulta Entendi. junto. O vínculo principal sempre vai ser com o paciente. Exatamente, que é Tá. assim a porta de entrada já marcando a fronteira, porque tem Uhum. famílias que têm muita dificuldade exatamente com essa questão da fronteira, né? Até Uhum. onde eu posso ir. Então, a gente entra por aqui, inclusive também respeitando aquela pessoa. Deixa eu só tirar Uma uma outra, dúvida assim dessa abordagem assim, que acho que tem a ver com a diferença de realidade que a gente vive. Quando você está vinculado com o paciente, e quando o paciente, pela própria característica da doença, ele desengaja e ele não desiste, né? Como é que se lida com isso? então, esse engajamento familiar, ele exatamente é para aumentar o engajamento do paciente, porque a gente parte do princípio que a dependência também é um sintoma. E Perfeito. quando esse paciente consegue perceber que a família também vai ter ajuda, que a família também vai ser auxiliada, ele acha o tratamento interessante. Ele também acha que vale a pena ele se tratar, porque a família também vai ter ajuda. Isso ajuda no próprio engajamento dele, sabe? Agora, se o, se o paciente
quiser ajuda, é claro. Começou a aula de funk Começou aí do lado. o musicão aqui, né? Eu praticamente moro num estúdio. Então, então, também a gente está no Rio de Janeiro, né? Claro. Então, A música de fundo não é faz mal funk para ninguém, total, é né? funk total. Então, assim, se o paciente ele desengaja, de alguma forma isso já ia acontecer. Eu nunca ligo para a família para dizer que o paciente não está vindo mais, a não ser que esse familiar tenha uma responsabilidade financeira e que esse paciente more com ele, esteja numa situação debilitada, eu posso até fazer isso, tá? Mas o que eu faço é que por vezes, eu já consegui reverter isso também, eu chamo eles para uma sessão final. Assim, então, já que você não quer, você não está mais afim, vamos finalizar o processo aqui. Eu acho que a gente, enquanto terapeuta sistêmico, a gente pode lidar com a dependência química também chamando a atenção para o papel que ela tem na própria família. Né? Então, tem esse problema de droga e tem as dificuldades familiares, onde esse problema está inserido, onde ele engrossa essas dificuldades ou vice-versa, e aí a família e o paciente, eles entendem mais isso. Né? Mas a gente sabe também que tem famílias que a gente ajuda a ter a página 5. Né? Sim, assim, perfeito. Então, a parte da tua forma de engajar a família tem a ver com uma questão protocolar, assim, que você já explica que o tratamento para a família inclui as sessões familiares, né? Tipo, exigindo, entre aspas, né? Mas a participação da família engajo, junto. E daí você estava comentando um pouco antes, assim, sobre dinâmicas e algumas questões que você usa para... Aí quando eles vêm, né, a gente pega aquele sistema machucado, meio seco, onde as pessoas têm ressentimentos uns com os outros. Aí, na consulta, eu trago bastante informação sobre a própria dinâmica da dependência e também uma abertura para o coração. A abertura pro coração é que eles possam falar a linguagem do coração mesmo. Então, eu peço no fim, geralmente é no fim, para eles ficarem em pé numa roda, meio assim, como se fossem... Às vezes, assim, é muito legal. Quando eu peço para eles ficarem de pé, às vezes eles já se abraçam. Às vezes eles ficam parados, assim, eu fico, não, um de frente para o outro. Às vezes eles me botam dentro da roda, e aí eu saio, né? Ou não. Enfim, e aí eu peço para eles se olharem no olho, uns dos outros em roda, e aí eu falo a frase mágica. Dizer uma coisa do coração para o coração. Isso parece ser um clichê, linka com uma coisa que muitas vezes eles não estão mais conectados, que é com o coração. E ali naquela hora, quando um olha para o outro e diz, eles começam a conectar com uma coisa que muitas vezes não estava mais, porque o assunto era só droga. Então, a gente coloca o nível do afeto distribuído naquela família. Né? Algo que e é muito legal pela dependência química. Assim. Exatamente. E é muito legal porque fica um clima de colaboração naquela sala que eu atendo. Né? Outro dia eu fiz isso online, né? Uma família assim... com um filho adolescente mais novo, usuário de drogas, e um casal que não tem uma boa relação. E aí a filha mais velha está muito chateada com os pais, porque eles agem de uma forma que ela não concorda. E aí eu estava online, eles estavam assim, com um clima pesado, eu pedi para eles ficarem um na frente do outro, e para eles não se preocuparem com a câmera, porque eu estava vendo eles, e para eles fazerem isso. E isso deu um alívio para eles, porque, assim, Rafael, você pega de novo, mas todo mundo gosta muito de carinho e de ser amado. Então, chega uma hora dessa que dá um conforto. A gente ainda é uma família, a gente tem esperança aqui, sabe? Não, e eu observo também que na dinâmica da dependência química, né, na família,
muito presente a desqualificação, né? Exatamente. Então, acho que você poder tocar nesse ponto, assim, acho que faz muita diferença. Exatamente. Você É falando assim, isso aí. eu estava até lembrando tive uma sessão recente, assim, também com um paciente, era o paciente com um quadro de dependência, a mãe e a irmã. E assim, as sessões eram muito conturbadas, porque o nível de acusação mútua e sabe, de se espinharem o tempo todo e sempre uma tensão, assim, muito difícil de dissolver. E quando eu consegui um caminho parecido com esse também, que rolou na sessão, assim, de tentar entender o que um admirava no outro, né? Que nem você fala assim, por mais piegas que pareça, né, às vezes esse tipo de abordagem, mas gerou um sentimento entre eles que acho que fazia muito tempo que eles não sentiam. Exatamente. Né? De lembrarem é que... o pertencimento. Então, que bacana. Eu acho que sim. Acho que isso gera uma marca muito bacana mesmo. E mais, rapidinho, por vezes eu ouço assim, eu não vou na sessão de família porque é um quebra-pau, porque eu já tive uma vez. E existe uma enorme diferença entre juntar familiares numa sala e fazer uma sessão de família. Assim, isso é completamente diferente, porque o profissional que é treinado a lidar com família, ele aproveita ele chama familiares estratégicos, ele já sabe o que fazer com aquele sistema. Ele não sabe onde vai dar, mas a gente tem uma intenção, a gente tem técnica, não é juntar um monte de gente da mesma família para conversar. Isso não é terapia de família. Isso não é. Então, por isso é que... Eu lembro de uma frase do Minuchin, que acho que tem a ver com isso, assim, que eu acho brilhante. Ele fala assim, não, na primeira meia hora da primeira sessão com a família, os primeiros 20 minutos, não lembro, assim, eu já sei para onde eu quero ir com essa família. Daí Exatamente. A grande pergunta que eu tenho, né, e que é o grande desafio, é como que eu vou convencê-los a ir comigo para esse lugar. Né? Que aí é em cima de E aí vão as estratégias e as técnicas quando a gente vai conhecendo esse sistema, né? Você comentou que você também explica um pouco sobre a dinâmica familiar da dependência química para a família. Eu acho que essa é uma técnica até bastante usada, mas que ela pode ser melhor usada, porque assim, todo técnico de dependência química, ele costuma chamar a família e falar sobre dependência, mas isso precisa ter uma intenção específica. Então, quando você chama a família com o paciente, você explica o tratamento e explica a dependência e qual é a função da família no tratamento dessa patologia, isso qualifica muito a família, porque ela vê o que ela pode e o que ela não pode. Você consegue dar um exemplo, um trecho assim do que você explica para essas famílias sobre essa dinâmica? Por exemplo, pergunta de ouro. Devo dar dinheiro quando meu filho de 18 anos, que faz faculdade, precisa de dinheiro, não trabalha, uma situação assim básica. Eu devo dar dinheiro para ele ou não devo dar dinheiro? Aí, quando eu explico por que a pessoa está fazendo essa pergunta, né? Porque a pessoa não está fazendo essa pergunta do nada. Ela está dizendo assim, eu vou estar financiando o uso de droga ou não? É isso que ela está perguntando. A resposta ela até já sabe, né? Ela já sabe a resposta, claro. Né? Se vocês não sabem, tá, né? Tá financiando. Às vezes a pessoa tem, tá. Mas ela já sabe, mas ela quer. Mas, na verdade, ela pergunta assim, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Aí, na frente do paciente, eu explico como que um dependente ele pode usar droga com o dinheiro da família ou não, né? E para ela escolher se ela quer dar o dinheiro ou não. Porque aí, se a gente diz assim, não dá dinheiro. Aí ela diz assim, e se ele fizer, e se ele traficar? E se ele roubar? Então vamos entender que eu não posso garantir que não vai traficar, que não vai roubar, mas a gente tem que ficar ali com todas as opções claras para eles saberem o que eles estão escolhendo. Ou, clássico, eu posso deixar meu filho usar droga em casa? Mas se ele não usar droga em casa, ele vai usar. Aí ele usa na rua. Eu digo, ele vai usar nos dois lugares. Ele vai usar onde ele puder e quiser usar. Outro. Bom, aí você vê
se você quer que a sua casa seja um bunker de uso de droga. A minha experiência mostra que, quando a gente facilita muito o uso, é menor a crítica. Mas, assim, na frente do dependente é ótimo, porque então você precisa ver que papel você quer ter na recuperação dele. E o que ele quer. Muito dependente pede para a família, para eles não deixarem usar. Não me deixa usar em casa, então. Se a gente faz isso junto, às vezes a gente entra mas você nos trabalha acordos. com pacientes abençoados, né, Gisele? Que tem essa disponibilidade para o tratamento, né? Que legal. Mas é porque, ou para engajar a família nele, né? Porque, assim, a família precisa se engajar numa mudança, né? Mas quando eles entendem que o sistema pode andar sem droga, o paciente, por exemplo, quando entra na sala e aí a gente não fala de droga e fala sobre o conflito do casal, dos pais, o paciente vê que ele não é o principal problema e ele começa a ficar interessado na evolução da própria família. Essa é uma mágica que só um terapeuta de família vê. Sim. Porque é uma mágica você tirar a droga ali do centro sem minimizar ela, né? Assim, sem dizer, não, o problema não é a droga, o problema é o casal. Não, aqui temos alguns problemas. Perfeito. E aí, isso aí é forte, porque o dependente vê o filho tendo uma atitude mais madura, reflexiva. É claro que não vai mudar numa sessão, Sim. mas eles vão ficar cientes dos movimentos que eles fazem, a favor ou contra. Eu estou lembrando do aquele livro, eu não consegui terminar de ler ele inteiro assim, mas estou vendo ele bem minuciosamente, do Stanton e Todd. Sim, Terapia Esse Familiar livro no Abuso a e gente tem Dependência de até pena Drogas. de terminar. Eu nunca terminei, eu já tenho ele há uns 10 anos, porque eu fico com medo de não ter mais onde pesquisar. Porque eu não sei onde encontrar esse homem. Aliás, ele veio aqui no Brasil, sabe, Rafael? Não. Eu tive o prazer de estar com o Stanton numa palestra aqui no Rio. Que legal. Que legal. Nossa, foi demais. Porque eu estou lembrando eles relatam alguns casos que eles vão conduzindo dessa forma a sessão e chegam à conclusão, junto com o paciente e com a família, sobre o quanto o paciente precisa usar droga para manter a família unida. E é uma coisa que você não pode falar na lata, porque não faz sentido. Né? Mas a construção disso durante uma sessão e a família e o paciente chegando a essa conclusão de que ele se sacrifica para... É lindo, né? Que é aquele filho cola. Agora, uma coisa assim, né, que eu acho bárbara e que online a gente tem pouca chance, mas, quer dizer, online eu ainda não vi um jeito disso acontecer. Aliás, vi, depois eu conto. Acabei de me lembrar. Quando na primeira sessão eles entram na sala e aí eles sentam assim, filho no meio de pai e mãe, filho drogado no meio de pai e mãe. Às vezes o sofá é pequeno. Eu atendo aqui na Barra da Tijuca. Sim. O sofá é pequeno, é um sofá de 2. Cansou de sentar pai, mãe, filho no sofá de 2. E o filho no meio, assim, de cola. E aí eu fico olhando aquilo, fico muito apertada aí, não, gente. Aí no meio da consulta, quando começa a surgir, eu tiro o filho do meio, eu espera aí, tiro. Quando tiro e ele senta em outra cadeira, pronto. Aí eles começam a enxergar que existe uma dinâmica que mantém aquela tensão, né? Então você não precisa interpretar, você aponta aquele universo. E o online é todo mundo na mesma tela, né? Quando fica todo mundo na mesma tela, eu peço para separar as telas, né? Mas eu cheguei a usar esses dias também no online de pedir para o paciente sentar no meio, né? Pedir para sentar no meio e se aproximarem bastante, assim. Isso, eles conseguirem, uma técnica ótima. Né, perceber o que estava acontecendo ali, né? E é engraçado, porque eu lembro do Minutinho perguntando também sempre para o paciente, falando, se sente mais confortável aqui ou ali? Né? Para ir identificando o sentimento que vai gerando no paciente essa mudança de lugar. É muito bom isso. Teve uma mãe que uma vez eu fiz isso, ela agarrou o filho tanto. Ela agarrou o filho, agarrou assim, ficou agarrada. Aí eu tirei o pai do sofá, coloquei na frente, assim. Aí ele falou assim, isso tá errado, tirou o menino. Sai daí, sai daí, sai daí. Que legal. Olha. Eu acho que é esse tipo de situação
que provavelmente cria o valor para a família para ela se permanecer engajada no tratamento. Porque ela vê concretamente uma oportunidade de mudança daquele quadro. Porque eu acho que esse papel que um terapeuta de família tem, que é de trazer potência para um sistema que está se sentindo vendido por uma doença, para uma doença, e às vezes as gerações, né? É um papel assim importantíssimo e preventivo, porque a família vai aprendendo a não ficar entregue àquele sistema, né? Aquele movimento adictivo Sim, sim. que existe, né? Cara, muito legal conversar assim, Gisele, porque acho que essa diferença de realidade, nem no sentido cultural, mas no sentido de demanda assim, que a gente trabalha, né? Porque você está vinculada com o paciente e eu estou vinculado com a família. Aí eu vou precisar trazer o paciente para o processo através da família. Eu estou pensando assim, algumas formas que eu utilizo e é legal ver como tudo vai confluindo, né? Fica é o mesmo tom, né? Só que em manifestações diferentes. Porque, por exemplo, quando a família chega para mim, ela chega com uma ideia muito definida de que eles querem que o filho faça terapia. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu marco com eles, né, a sessão, eu preciso explicar para eles, eu preciso dar um jeito de fazer eles entenderem que não adianta... Olharem pela sua lente, né? Exatamente. Que é uma lente. Que não adianta mandar o filho para terapia. Então, uma das intervenções que eu faço, assim, que eu gosto, funciona muito bem com famílias que já tiveram alguma experiência com tratamento, né, que eu até batizei de tratamento ioiô. Né, assim, excelente suas metáforas, excelente. Quando a família manda o filho para o terapeuta, e muitos terapeutas que não são terapeutas familiares, não são especializados em dependência, vão aceitar. Aceitam. O paciente indo na marra pela demanda da mãe. A família só entra na hora do cheque, né? A família só paga. E daí o que acontece normalmente? Eu vou explicando isso para a família, né? Falo, olha, o filho até pode ceder a ir numa terapia ou ir ao psiquiatra pela pressão de vocês, na hora que vocês querem marcar porque aconteceu alguma coisa, mas normalmente o que acontece? Provavelmente ele vai ficar um tempo ali, né? Não é a demanda dele, ele vai estar ali para tranquilizar os pais, provavelmente ele vai continuar usando drogas, e vai justificar, pô, mas eu já estou fazendo a minha parte, já estou na terapia. E a hora que as coisas acalmarem, ele mudar de ideia, ele desiste da terapia e os pais se frustram. Falam, puxa, a gente achou que ia dar certo dessa vez, mas não deu. Vamos ter que procurar uma outra alternativa e esperar a próxima oportunidade. Então, é um tratamento que fica indo e voltando. E quando os pais já viveram uma experiência de tratamento, eles se identificam com isso. Falam, puxa, é verdade, a gente já teve essa sensação. Então, e qual que é a diferença, né, do processo com o qual eu trabalho, com o método que eu trabalho? É que a participação da família como eixo central não permite esse movimento de ida e volta. Porque a família engajada no processo faz com que o processo só vá para frente, ele só se desenvolva. A família não fica refém dessa oscilação. E você costuma marcar número de consultas ou é uma coisa intuitiva, assim, que vai indo? Como é que você faz? Eu já tentei fazer isso, porque eu vejo que é uma prática comum e sistêmica, né? Ter uma organização assim mas eu não consigo, sinceramente eu não consigo. Às vezes que eu tentei fazer isso, não consegui manter uma estrutura suficiente para começar a encerrar. Tem processos que variam muito, assim, imagina, tem processos com famílias, tem uma que me marca muito, assim, que foram 2 atendimentos e a família não voltou mais, porque para eles a coisa encaixou e fizeram o movimento que tinham e se resolveram em casa, e tem famílias que eu acompanho por mais de ano, assim, né, que foram num processo e aí é legal o engajamento, né? A família que tem disponibilidade, porque eles vão entrando no processo, e daí vão vendo outras demandas, vão querendo trabalhar outras demandas, e enquanto o processo do tratamento da dependência está andando, eles vão cuidando do casamento, vão cuidando, né, de processo de luto, vão cuidando de vários outros temas que eles se dispuseram a cuidar. Então, esses são processos que também demoram um pouco mais. Agora, você, nesse processo, você chama o dependente para as consultas, ou nunca chama, ou chama a partir de um momento? Como é que é?
Pode deixar teu microfone, pode deixar o microfone aberto. Depois eu vou tentar mexer no ruído do vídeo. Você vai tentar tirar o funk do Tá mexendo no tá funk. Fica, você tenta tirar o funk. igual. Diminui um pouco o volume do funk. Então, acho que até comentei na nossa conversa passada um pouquinho disso. Depende muito. Tá? Então, é interessante, legal essa tua pergunta, porque eu estou vendo onde também tem a interseção da nossa realidade. Quando o paciente se mostra disponível a querer se tratar, já de início, assim, falando, eu topo, eu quero parar de usar também, e aí eu já chamo ele direto. Eu falo, então vem aqui, a gente vai construir uma estratégia juntos com a tua família para você se tratar. Quando o paciente não quer, a demanda é só dos pais, eu vou por uma linha mais do Haley, lá do Jay Haley, assim, de me juntar com os pais e fortalecer o sistema parental. Fortalecer a hierarquia. Entendi. Eu queria compartilhar até alguns esquemas que eu uso com a família. Acho que vale a pena, assim, que ajuda a família a pensar essa questão. Eu vou compartilhar 2 esquemas que me ocorrem agora, tá? Mas dependendo da família, eu uso diferentes esquemas. Vou abrir o quadro branco aqui. Um deles, que assim, normalmente é a explicação básica que eu trabalho com a família. Coloco aqui a dependência química como uma doença. Tá? Então, esse é um conceito que eu gosto muito de marcar com a família antes, porque o fato de ser doença implica que precisa de tratamento. Né? E muitas vezes a família vai buscar outros recursos que não um tratamento, que não profissionais especializados. Acho que é com surra, com sermão, enfim. Então, é uma doença, precisa de tratamento. Esse é o conceito que eu vou sempre ter como base, que a família vai precisar levar o filho mais próximo do tratamento. Eu trabalho com a família 5 eixos dessa doença, da dependência química. Um eixo biológico, o tratamento precisa incluir medicação, né, porque tem modificações neuroquímicas, né, no processo de adoecimento. Um eixo psicológico, que o paciente vai precisar também de um espaço individual de psicoterapia, né, para lidar com as questões emocionais dele, até primeiro com a parte de gatilho, de ele entender a dependência dele, aí depois entrar em questões emocionais. Um eixo social, que a gente sabe que não adianta, quanto mais grave está o problema, mais ele só está cercado de pessoas e ambientes que têm drogas, então ele vai precisar resolver isso aqui também, para poder se manter no tratamento. E um eixo espiritual, que aí eu tento desconectar de religião aqui, mas tem a ver com a coisa do sentido, né, para o paciente. O sentido da vida, evolução pessoal. Perfeito. E, por último, eu sempre apresento o familiar. Aí eu descrevo com um pouco mais boa estratégia. Daí eu descrevo com um pouco mais de calma o familiar. Eu falo, não, que a família também adoece. Quanto mais grave está a dependência química, mais adoecida também está a família. E é interessante você desmembra o social do familiar, né? Isso é muito bom. É porque muitas linhas teóricas elas juntam, né? E realmente é diferente. E esse é um erro que eu considero assim no tratamento, sabe, Gisele? Porque a importância que eu dou para a família, né, quando eu comentei lá dos 20% do tratamento, até aqui coincide, Isso é ótimo. São 5, né? Os 20% da família são 80%. Se eu colocar isso aqui no meio do social, aí não tem como dar atenção que precisa, não. né? Pois é. E daí eu explico para a família do adoecimento dela. Né? E um esquema que eu uso, 2 imagens que eu faço, que eu acho que emplacam muito bem assim com a família. Uma é da dependência. Olha, o filho, quando está na dependência grave, o que acontece? A vida dele passa a girar em torno da droga. Então é tudo em função da droga. Concorda com isso? Procede, Gisele? Concordo. A dependência é isso, né? A vida do sujeito gira em função da droga. Gira em torno da droga. E quando está no nível grave, o adoecimento da família corresponde à vida da família girar em torno do dependente. Então, eles têm o mesmo movimento que o dependente, quanto mais grave está a doença. Só que o centro da vida deles passa a ser o filho com problema. Então, isso é uma imagem que eu vejo que as famílias se identificam muito, assim, falam, puxa, realmente, eu passo o dia pensando no meu filho, me preocupando com o meu filho, nossas conversas são por causa do problema dele, nossas brigas são por causa do problema dele, e tudo gira em torno disso. E eu explico para a família daí em outro movimento, esse que eu acho que você já viu, né? Já viu esse esqueminha dos círculos, né?
que isso não acontece de uma hora para outra, é um processo de adaptação. Ah, daqueles círculos. Porque assim, a família nunca nasce um filho e pensa assim, ah não, meu filho quando fizer 15 anos ele vai poder fumar maconha. Os pais não pensam isso, não, tem um limite bem definido onde ele está. Daí ele faz 15 anos e resolve, né, por qualquer motivo, fumar maconha. Então ele transgride esse limite. Os pais, nesse momento, têm uma reação Medo, muito porque meu intensa. filho tem 15 anos. Medo. Então, mas ó, já fica a dica aí. Ó. Então, quando o filho transgride isso, os pais têm uma reação muito intensa. Tá? Que eu até uso como analogia a reação que o usuário tem nas primeiras experiências com a droga, né? Que são reações muito intensas. Né? Que ele não consegue, ele vai criando tolerância e não consegue resgatar elas, né, ao longo do adoecimento. Só que os pais, sem saber como trazer ele para cá de novo, brigam, etc., faz uma confusão, aquele estresse da família, esperam a poeira baixar, e quando descobrem, vão ver daqui a 20, 30 dias, o filho continua aqui. Tá fumando, vem que tá fumando de novo. E os pais, numa tentativa de manter ele dentro dos limites, eles ampliam esse limite. E fazem um contrato não verbal com o filho, de que, puxa, tudo bem, mas pelo menos não fuma na nossa frente. A gente sabe que está fumando, não vamos falar sobre isso, mas não fuma na nossa frente. E o natural é que ele transgrida isso. De repente o filho começa a fumar em casa, lá na sacada, enfim. Aí os pais veem isso, já não é a reação tão intensa quanto na primeira, não conseguindo trazer o filho para o círculo anterior, os pais se adaptam. E fazem outro contrato não verbal, que pode ser, por exemplo, ao menos não vai usar cocaína, usar alguma coisa mais pesada. O fuma aqui em casa, tá bom, fuma aqui em casa então. Desde que não use outra coisa, né? Eles vão entrando incluindo a droga na negociação. Isso, vão se adaptando, né? Eles vão criando a mesma tolerância que o dependente cria com a droga. E ele vai romper. Né? E os pais vão se adaptar. Opa! Aí ele rompe. Então, esse é o processo do adoecimento da família. E os pais, quando eu explico isso, eles vão se identificando muito, porque todos os pais, quando descobrem que o filho está usando droga, têm uma reação muito intensa. Essa metáfora é ótima. Mais adaptados eles ficam. Daí aqui a gente vê, por exemplo, o que você estava falando até, você comentou, né, falar algumas mães que preferem, não, eu prefiro eu buscar droga para o meu filho na favela, usar em casa, do que deixar ele correr risco. É a mesma mãe que teve uma reação muito intensa quando descobriu a primeira vez que o filho está usando droga. Então é uma adaptação que acontece. Então isso aqui é bacana, isso aqui gera muita identificação na família, para eles sentirem a demanda deles. Daí o que eu falo? Olha, o tratamento ele acontece nesse movimento de volta aqui. Né? Quando os pais conseguem trazer o filho de novo para esse círculo inicial. Rafael, agora eu não sei nem se vai dar tempo da gente falar isso hoje, mas acho que pode ser um tema muito bom, porque agora você resolveu um dilema que eu fiquei aqui quando você estava explicando, que é o seguinte, olha só. Quando você fala em filho de 15 anos, eu me identifico, eu tenho um filho de 15 anos, o que acontece? Filho de 15 anos, essa etapa do ciclo vital é a etapa de romper limite mesmo. Eles rompem limites. Então, isso já vai acontecer de alguma forma, tá? Só que aí, olha só que legal, né? E aí a gente tem que rever limites mesmo, a gente tem que, ou melhor, rever as fronteiras, é o natural. Só que quando você deu essa alternativa é muito legal porque quando você vai rever, você pode rever junto com o adolescente. Assim, né? Você vai revendo as regras junto com ele, porque esses pais, muitas vezes, eles são pais que ou fica a regra que o adolescente quer, ou é a regra que ele quer. Que são pais autoritários ou pais omissos. Não que seja, porque todo pai e mãe é tudo, é autoritário, é omisso, é gentil e firme ao mesmo tempo. É que a própria dependência química também leva os pais para isso, né? Por uma dessas duas posturas. Exatamente. Então, essa volta é a chance da conversa, de que muitas vezes o limite da droga, ele é rompido porque algum outro limite não foi muito bem negociado. Às vezes é uma pessoa extremamente super protegida e que se diferencia usando droga. Assim, a única hora que ela se sente livre é fumando maconha, mas de resto ela não pode fazer mais nada, que a família não deixa, vai atrás, leva, quer saber de tudo. Hoje em dia, a gente, pai e mãe, tem acesso ao conteúdo privado, né? Que quando eu era adolescente, minha mãe não tinha acesso à minha conversa privada. Mas agora, se eu quiser, eu tenho acesso.
a do meu filho, né? Então, e muitos pais fazem isso escondido, o aplicativo. Bom, enfim. Mas eu acho que isso que você fez, assim, da volta, realmente é o antídoto para você ter uma família com limites, acho até que reais, né? Porque quando você vai afrouxando assim, é um pseudo-limite, né? Uma pseudo-fronteira. Claro, Você você pode ter um tenta limite manter dentro dos eficiente. limites com, né, com auto-engano, assim, né? É, isso. Isso é muito legal, isso aí. Então é Acho que bacana, porque essa assim, quando a família identifica isso, a grande pergunta que surge daí fala assim, tipo, tá, mas e como que a gente faz isso? Né? Porque faz sentido. E aí eu sinto que eu tenho a família. Eu falo, então, é para construir isso legal. que a gente vai, Que vocês vocês vão vir precisam aqui. estar Muito envolvidos. legal. Exatamente. Então acho que são E, duas imagens principais assim que eu costumo usar com as famílias que eu vejo que gera muita identificação. Né? maneiro. Muito bom. Bom, tá bom? Tá Excelente. bom por hoje? Eu acho que tá. A gente já está aqui nos 34 minutos. Então, beleza. Então a gente deixa o resto. Tem coisa interessante ainda. Vou só deixar deixa Muito, é. para a próxima, que eu gosto muito quando o paciente tem a disposição, ele chega falando na sessão, né? Ele cede a primeira vez e fala assim, não, eu quero parar de usar. Né? E aí eu posso trabalhar com os pais, então teus pais vão te ajudar a conseguir isso. E aí a gente começa a criar combinados, né? Que é essa criação em conjunta dos pais trazendo os limites para o início de novo. Mas daí o esquema, É. como eu faço isso, a gente conversa Isso, beleza. em outra Ótimo, conversa, tá bom? ótimo. Beleza, Gi? Até a próxima. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a Até próxima, mais. Rafinha. Tchau.